Você está ouvindo o podcast da Junqueira Consultoria e eu sou o Rafael. Hoje nós vamos falar sobre 3 fases da estratégia que são importantes para criarmos qualquer estratégia. Ela não serve apenas para o marketing e ela é uma visão geral, mas, para exemplo do nosso podcast, a gente vai trazer algumas informações sobre o mundo do marketing dentro dessa estratégia. O marketing, por si só, em todos os podcasts que eu sempre dou, todas as aulas que eu sempre ministro, o marketing ele é puramente estratégia, mas ele não é dali que começa a resposta. O marketing tem várias fases para chegar nessa resposta e muitas vezes concluirmos que quando o marketing ele consegue atingir o seu ponto crucial, nós chamamos de jogada de marketing e às vezes ficamos muito deslumbrados como que uma marca consegue atingir seu objetivo tão pontualmente. As 3 fases da estratégia são coleta de informações, tratamento da informação e criação da estratégia. Na coleta de informações é a fase de pesquisa, é a fase que faz o marketing, por exemplo, ser marketing. E é a fase de qualquer base de estratégia. Você não consegue formular uma resposta se você não sabe como responder uma pergunta. Quando a gente fala responder uma pergunta, é literalmente você pegar uma folha de caderno e escrever o que eu posso fazer. E o que você pode fazer é sempre referente a um problema. Quando eu falo problema, não tem a ver com apenas o sentido pejorativo, ou seja, negativo. Há algo que nos aflige, nos aflita, né? Nos deixa aflitos. Não, não. Problema pode ser um obstáculo, pode ser algo que você precisa superar para atingir um objetivo, pode ser o seu próprio caminho, pode ser requisitos que você precisa superar. Isso são problemas. Quando a gente identifica o problema, a gente precisa responder certas perguntas. Como é que eu supero esse problema? Então você tem várias formas ou vários pontos que você precisa pontuar para chegar na resposta. Vamos dizer, para exemplo do marketing, você quer aumentar a base dos seus clientes. Você quer aumentar o seu público. Para você aumentar o seu público, você tem que fazer certas perguntas. Como, por exemplo, você já tem um público ali que já compra de você, então você pode, a partir daí, ter um ponto de partida e se perguntar por que essas pessoas compram de você? Por que ela está comprando seu produto? Quem são elas? Qual é a idade delas? Qual o gênero das pessoas? Por que elas estão ali? Por que elas procuraram você? Porque quando você responde essas perguntas, você tem várias pistas de saber por que a pessoa procurou você. A gente tem uma ideia geral de que todo mundo procura todo mundo por uma solução para os seus problemas, mas é como essas pessoas chegam em você é que você precisa responder. Quando você identifica, fica fácil de como você vai coletar isso. Por exemplo, você identifica que seu público é de maioria mulher, na faixa entre 25 e 40, a idade de trabalho, a idade ativa, a idade de aumento de poder de aquisição, uma autonomia de economia, inclusive, e que mora numa região que é próxima às suas lojas. Então essa pessoa não precisa pegar um deslocamento, ela pode ir a pé até essas lojas, ela compra um ticket médio de 200 a 300 reais por mês, eu não estou falando por dia, por mês, então avaliar que existe esporadicamente alguma compra nessas lojas. E aí você precisa fazer perguntas. Por que essas pessoas estão tendo dificuldade de comprar nessa loja? Essa loja está com algum atendimento desatualizado? Essa loja está localizada numa área perigosa? Quando você responde todas essas perguntas, elas podem ser centenas, você consegue ir para a fase da coleta das informações, procurar exatamente o que você precisa procurar. Você precisa saber por que as pessoas compram, qual é geralmente o investimento que ela faz por mês nos seus produtos. Vamos dizer que seja 300 reais mesmo. E o seu objetivo ainda nem é aumentar esse ticket médio. O seu objetivo é saber quais são as condições de compra que as pessoas adotam quando elas vão consumir algo seu. Quando você identifica isso, você pode colocar nas pesquisas perguntas específicas, como: você prefere pegar uma condução para ir numa loja ou você iria nessa loja? Você tem que ir a pé. É, Lembre-se que toda resposta é válida quando você opta por essas 2 perguntas. Por exemplo, se a pessoa disser sim, ela gostaria sim de pegar uma condução, digamos que nem seja muito a escolha dela, mas vamos dizer que ela pegue a condução para ir na sua loja.
Não significa dizer que ela vai ter dificuldade. Isso pode ser uma identificação. Você pode detectar ali um público de nicho. É uma pessoa que se esforça para ir de um lugar para o outro para comprar apenas na sua loja. Veja que você pode analisar se perto da residência dela não existem lojas que vendem a mesma coisa que você. E se ela está optando pegar uma condução para chegar na sua loja, isso significa dizer que ela é uma pessoa que é fiel à sua marca. E aí você precisa identificar porque ela é fiel a essa marca. O outro ponto é ver a facilidade da pessoa chegar numa loja. Talvez seja uma pessoa que nem faça muita diferença se sua loja vende isso, se a loja do lado vende a mesma coisa. Ela vai avaliar o valor, geralmente, do custo da mercadoria. E você também tem que chegar nessa conclusão. Você não pode simplesmente supor isso. Você tem que ver se a pessoa está querendo essa facilidade porque é mais custo-benefício para ela, ou porque ela nem faz diferença em comprar em você ou compra no do outro. Você tem que identificar isso também. Porque quando você identifica, e não são só essas questões, tá? Essas são pequenas questões para vocês entenderem como é que funciona essa fase da coleta das informações, após a gente ter definido qual era o problema. É que quando você identifica as respostas e você consegue pegar isso nas pesquisas, você consegue detectar nas pesquisas mesmo, antes do tratamento da informação que você coletou, que o seu público ele toma decisões de consumo. Ele prefere consumir naquela loja porque ele já vai lá desde que era pequeno. Ele gosta porque tem mais promoções. Ele gosta porque tem mais programas de fidelidade, tem mais descontos, tem mais benefício. Ou simplesmente porque gosta da qualidade do produto. E às vezes a loja nem sequer beneficia tanto o cliente, mas também não prejudica. Quando você responde quando a pessoa responde essas perguntas, você tem um emaranhado de dados que precisam dar uma resposta. Você, se criar uma pesquisa é, sofisticada, digamos, bem estruturada, você já vai ter essa resposta na pesquisa mesmo. Mas não podemos pular o tratamento das informações mesmo assim. Porque um tratamento de informações é quando a gente vai começar a criar um modelo visual e mental de como que essa estratégia vai ser criada de fato. Porque você quer aumentar sua base de clientes, então você precisa identificar por que seu cliente compra em você. E por que ele não compra em você também. Porque você vai entender por que tem uma taxa de rejeição. E por que é interessante você saber disso? Porque você quer evitar a taxa de rejeição. Então você precisa saber como é que a taxa de rejeição acontece. Muitas vezes essa parte de deserção, né, um cliente ser desertor da sua marca, ninguém gosta de fazer, mas ela é muito mais crucial do que você apenas ver o lado positivo. É na coleta de informações que a gente vê isso. Porque uma pessoa deixou de comprar em você, será que você não prestou atenção nela? Será que porque apareceu uma outra empresa que oferece coisas melhores que você? Se você sabe isso pelo cliente, você consegue fazer o chamado benchmark para saber o que essa loja está fazendo para você não necessariamente readquirir o cliente que você perdeu, mas você não perder mais o cliente por causa desse motivo. Quando você tem as respostas coletadas, você precisa entender como ela encaixa na sua futura estratégia. No tratamento da informação, nós temos um momento de filtro. Aqui não é necessariamente exclusão do que você achou. A exclusão dos dados que você achou pode ser aqueles dados que parece que não tem nada a ver com o que você está procurando. Ele é feito na fase pré-coleta, quando você define o que você precisa procurar. O que você precisa procurar, você já elimina o que você não precisa procurar. Então a pesquisa só vai pegar o que você definiu, o que você precisa responder. No tratamento da informação, é como você consegue encaixar isso numa criação estratégica. É uma fase de pré-criação de estratégia do tratamento da informação. É quando você pesquisa da seguinte forma: você percebe que a grande maioria das pessoas que compra aquele produto é realmente público feminino, na idade de 25 a 45 anos, e que mora numa região tal, e que trabalha numa região tal, que atua num ramo profissional X, e que existe uma divisão entre as pessoas que preferem pegar realmente uma condução para ir à sua loja e os outros 50% gosta de que a loja esteja próxima à sua residência. Quando você faz o tratamento nesse seguinte momento, você tem praticamente um público com preferências diferentes. Preferência de... ela não faz cerimônias em pegar uma condução para chegar aonde está.
Nas minhas idas e vindas na consultoria, eu já lidei muito com cliente que, sim, ia de um estado para o outro para cortar cabelo. Ia de Brasília para São Paulo cortar cabelo. Eu preferia cortar cabelo no outro estado. E isso é uma preferência de marca. E isso define nicho, define segmentação e define também a potencialidade de uma marca. Quando você vê isso, essa marca ela pode se esbaldar um pouquinho, porque uma pessoa que prefere sair de um estado para ir para outro estado, cortar cabelo, é porque assim, haja demanda de condução. Se ela não pegar avião, vai ter que pegar um, uma condução que vai demorar horas para chegar na fronteira, apenas para cortar cabelo no outro estado. Ela não aproveitava a viagem porque estava fazendo negócio no outro estado. Ela preferia cortar no outro estado. Isso é uma preferência de mercado. Geralmente a pessoa é amiga do proprietário, ou trabalhou no local, ou trabalhou com a pessoa num emprego anterior, ou é amigo da família. Alguma coisa acontece para ele experimentar ir de um estado para o outro para apenas cortar o cabelo, às vezes uma vez por mês. Isso é umas 12 viagens para outro estado, né, por ano. Se considerar que a pessoa, né, queira manter esse padrão aí de corte. Mas veja que isso também não é tão incomum. Mas ainda é preciso fazer uma avaliação para chegar nessas respostas. E a maior pergunta seria, e foi o caso com vários, por que você faz isso? Não é mais fácil você ir no cabeleireiro do seu barbeiro do seu bairro? Não, ele falava, porque aqui me serve de uma forma diferente, eu sou tratado diferente, é, aqui tem respeito, aqui tem coisas que o outro não tinha. Ou seja, há uma gama de serviços que fazem a pessoa ir para um local e outro. Não é incomum, porque muitas pessoas preferem, por exemplo, ir em outros países para visitar a mesma loja, porque essa loja tem mais coisas que a loja que está próximo da sua casa. Isso não é incomum. Então você percebe que existe um apego pela marca. É no tratamento da informação que a gente começa a perceber se aquele público que eu estou atraindo para a minha marca, se ele é especificamente um público que a gente chama de mercado de massa, conveniência, personalizado ou individualizado. Neste caso, a gente pode ver que pode ser individualizado, porque em sã consciência ninguém vai pegar uma condução para ir de um estado para o outro porque gosta de algo, é porque deve gostar muito de algo. E seria mais custo-benefício a pessoa ir próximo de sua residência, que ela vai pagar nem condução, ela só vai pagar o corte. Nesse caso, ela paga a condução e o corte, dependendo da distância, uma condução, uma senhora condução. Mas essa é uma preferência que a gente precisa identificar. No tratamento da informação, a gente identifica o público de nicho, o público que compra exclusivamente aquele produto, aquele serviço, de acordo com as características apresentadas e únicas e particulares ao serviço. Quando a gente fala mercado de nicho, é um mercado que não apresenta o serviço como nós vemos no dia a dia. É um serviço ampliado. Normalmente tem fatores emocionais envolvidos mais do que funcionais. Por exemplo, atualmente, em vários lugares você entra e você vai comprar alguma coisa, o vendedor, ao invés de apenas vender o produto para você, ele oferece para você um cafezinho, oferece você esperar numa sala de espera para poder ter uma apresentação melhor dos produtos, ou seja, você fica sentado enquanto os produtos são apresentados e você numa mesinha de sala. Isso é serviço ampliado. Isso existe, mas é preciso entender se seu público atende por essa demanda, porque senão você vai gastar dinheiro para nada. Pode até agradar a pessoa, porque muitas vezes é na ausência do tratamento da informação, é que nós vemos muitas empresas achando que o cliente vai gostar de um produto assim, sabe, apresentado de uma forma diferente, porque ele está feliz. Às vezes ele está assim porque está sem jeito de dizer que ele está apressado. E a grande maioria das pessoas não é exatamente um livro aberto. Então ela não vai te dizer que está encucada, ela quer comprar o produto logo. Ela não quer todo esse ensaio, esse ritual. Às vezes ela está no horário do almoço e quer comprar algo e vai deixar de comprar na sua loja porque sabe que vai ter que passar por esse ritual e não vai acabar comprando naquele dia. No tratamento da informação, a gente consegue diferenciar o público que quer isso e o público que não quer. Uma empresa ela pode aplicar
uma venda ritualística e uma venda convencional. Aquela que, olha, onde eu estou procurando uma cesta para colocar fruta. Ah, tá na prateleira 5. Ou a ritualística, em que ela oferece um café, oferece todas as curiosidades de como é feita aquela cesta. Veja que dá para identificar esses dois públicos e dá para oferecer o serviço para esses dois públicos. Mas o tratamento da informação é justamente a etapa que define isso. Porque você vai pegar as informações que você coletou. Qual é o público que você vai querer? Lembre-se que da venda ritualística custa mais para você do que para ele. Porque você vai aumentar o custo para criar uma cerimônia de venda de produto, querendo pescar o cliente, que pode até vir a pescar, mas ele não vai pagar mais por isso. Ele vai pagar o mesmo valor que fosse uma venda convencional. E você vai custear aquele valor todo. E aí você tem que pensar o seguinte, através da própria coleta de informações e do tratamento da informação, se você identificou que aquele público, além de passar por esse processo, investirá mais em você. Mesmo que não seja no ritual, mas ele vai investir mais porque ele vai comprar mais coisas do que o público que não vai passar. Se isso não acontecer, não faça. Você vai gastar muito mais dinheiro e não vai ter tanto retorno quanto você pensa que vai ter. As pessoas gostam de ser bem tratadas, mas não precisa fazer uma cerimônia de casamento para isso acontecer. Basta um sorriso, basta uma pontualidade, basta ser solicita, que isso já se corrige. E não precisa muito entrar em pesquisa de marketing para avaliar isso. As pessoas querem simplesmente seus problemas resolvidos e de uma forma educada. Então, isso já é uma resposta sem necessidade de investimento em pesquisa para saber que é assim que funciona. Se você quiser abarcar mais pessoas na sua marca, aí você vai ver se vai valer a pena. Sempre avaliando previsões orçamentárias de 5, 10 anos, tá? Não vai avaliar isso 6 meses, 12 meses, porque você não sabe qual o impacto vai ter. Pode acontecer uma coisa no meio do caminho e você não ter o retorno garantido. Por exemplo, vamos dizer que você fez a adoção dessa venda ritualística na era pré-pandemia na sua loja. Ou seja, você consegue garantir que as pessoas vão pagar mais por causa dessa venda ritualística. Agora pensa, durante essa pandemia ninguém mais foi nas lojas, ou um número bem menor foi às lojas. E se bobear, a pessoa que opta por essa venda ritualística é justamente a pessoa que não vai na sua loja. Como é que você faz isso agora? Você não tem como vender a venda ritualística se a pessoa não vai na loja fisicamente. Você pensou em fazer essa venda ritualística pelas redes sociais? Você planejou isso? E essas respostas é feita no tratamento da informação. Quando você avalia isso, será que isso vai responder minhas perguntas lá em cima? Porque as perguntas que nós fazemos não é apenas como eu aumento a base dos meus clientes, é quem é meu cliente, de onde ele veio, qual a idade dele, qual é o poder aquisitivo dele. É uma pessoa prática, é uma pessoa que gosta de rituais. Se a grande maioria for prática, não vale a pena fazer venda ritualística. Vai gastar dinheiro, vai gastar tempo e a pessoa vai embora. Mesmo que você tenha uma base de clientes até considerável que goste. Mas a gente sempre valoriza a maioria. E até o outro grupo que gosta da ritualística vai gostar da venda convencional. Porque a ritualística é de nicho, é de público de nicho. São poucas pessoas que gostam. E mesmo que não seja poucas esse grupo, e você pode até pensar, não é significativo, comparado ao grande número de pessoas do planeta, posso dizer que é mais fácil você fazer uma venda convencional, que você vai ter muito mais êxito do que você fazer um experimento. E às vezes isso pode te dar um tiro no pé, como foi para algumas empresas quando aconteceu, infelizmente, esse processo da pandemia. E a nossa terceira fase, que é a criação da estratégia. No tratamento da informação, uma das maiores fases que nós vamos permanecer antes de irmos para a criação da estratégia. A criação da estratégia não é simplesmente ver o que foi validado no tratamento da informação e a gente sempre, papum, fez a criação da estratégia. A criação da estratégia é tão longa e complexa como qualquer outra fase. Mas para a gente criar uma estratégia eficiente, a gente precisa saber se o que nós pesquisamos e coletamos é realmente o que responde à pergunta. Quando eu falo realmente ao que responde, não é aproximado, não é similar, é exatamente, precisamente a resposta. Eu preciso descobrir quanto que x mais y dá igual a 4. Não pode ser algo próximo de 4, não pode ser 3,99, não pode ser 5. Tem que ser 4, exatamente.
Em marketing, nós procuramos criar estratégias para atingir exatamente o objetivo que nós queremos atingir. Quando normalmente não se faz nenhum tipo de pensamento, nenhum raciocínio tático, ou seja, você nem pensa em coletar informação, tampouco fazer pesquisa, tampouco tratar, normalmente as empresas elas perdem a longo prazo, só vão perceber isso daqui a 5, 6 anos, e normalmente não aprendem isso depois também. Pensam que basta disparar que vai acertar o alvo. Isso não é bem verdade. A gente sabe que a lógica é que se você tem, por exemplo, um alvo para atingir, você só tem uma forma de atingir esse alvo, é mirando no alvo. E se você atingir é porque você estava mirando no alvo, talvez não tão conscientemente. Mas para você garantir que as balas todas acertem o alvo sempre, você precisa estudar qual é a melhor forma de se posicionar, como a arma tem que estar posicionada com você, como é que você segura ela, qual é a melhor bala para acertar mesmo o alvo, se o alvo está seguro, se o seu posicionamento está melhor, se o ambiente não está influenciando você, se o clima não está influenciando você, positivamente ou negativamente. Lembre-se que quando você dá essas perguntas, essas respostas, você tem mais precisão de acertar o alvo do que quando você pensava que só dar tiro que ia acertar. Essa analogia de dar tiro ao alvo é tão importante quanto a gente atira quando a gente vai fazer pesquisa. A gente não pode achar que todo o público é o nosso, que não é. Se fosse, você não precisaria fazer criação de estratégia, porque as pessoas iriam até você, porque possivelmente você tem alguma coisa dizendo que você é importante para ela. Só que você tem um mar de concorrência. Na mesma rua, fisicamente, se você colocar uma loja fisicamente, na mesma rua tem 90 lojas que fazem a mesma coisa que você, vendem a mesma coisa que você e no mesmo valor que você. Então, como é que você se diferencia dessas pessoas? Quando a gente fala diferenciar, é sempre ver o que o cliente está esperando da gente. Isso pode ser através do produto, isso pode ser através de algum aspecto social, alguma ação social, algum fator emocional, até mesmo funcional. Às vezes, aquele produto poderia fazer aquilo também, e aí você vai e implementa e acaba sendo uma isca para todos eles, né? E você passa a criar uma atração melhor. A criação da estratégia ela se baseia justamente quando a gente identifica o problema lá na coleta, na pré-coleta, e a gente consegue achar aonde estavam os nossos dados cruciais e a gente consegue entender como é que funciona a nossa base de cliente. Não fica mais fácil você, digamos, criar um agrado ao cliente e ele se tornar o fã e consumidor da sua marca do que você simplesmente pegar uma campanha, gastar milhões nela e achar que vai alguém atingir, se você nem segmentou direito? Você imagina. Veja que existe uma prática, e isso é um exemplo. Vamos dizer que você coloque a sua propaganda num outdoor numa autoestrada. Você pode dizer de pé junto que uma parte do público que estiver passando naquela autoestrada vai ir na sua loja ou vai em algum local que ele precisa se matricular, registrar ou fazer uma compra, vai dizer que viu esse outdoor na autoestrada e vai querer contrariar. Bem, para que eu preciso gastar em pesquisa de informação? Vamos dizer que o seu público não é justamente a pessoa que passa pela autoestrada. Vamos dizer que o seu público usa metrô. Como é que você faz agora? Veja que às vezes você pode pensar, não, mas está vindo gente. Mas a gente não pode ver pelo quantitativo, a gente tem que ver pelo fluxo de caixa. O quantitativo pode ter 20 pessoas comprando e vamos dizer que você tem um retorno de R$ 20. Puxa vida, né? Mas e se você tiver uma pessoa que compra por 20 pessoas? Veja bem que você está atingindo um público específico. Você nunca vai ter essa referência se você não olhar muito para os seus concorrentes, que normalmente, às vezes, uma pessoa compra por 20 pessoas. E vocês mesmos que estão me ouvindo já devem ter passado por isso. Você não vai numa loja que você gosta e compra uma coisa só. Você vai comprar várias coisas. Se é uma pessoa que está ali porque foi atraída por um outdoor, mas não necessariamente é atraída pelo produto que está sendo vendido, ela vai comprar uma lembrancinha só para não deixar feio. Eu entrei na loja, vou ter que comprar alguma coisa para não ficar feio porque eu entrei na loja. Ela vai comprar uma coisa e nunca mais vai voltar na loja. E essa pessoa que já iria naquela loja para comprar aquilo que ela quer, ela vai comprar umas 20, 30 itens e vai voltar no dia seguinte para fazer mais 20, 30 itens. E sabe como é que você consegue criar esse foco? Você consegue
determinar que você tenha esse retorno a partir dessas 3 fases da estratégia. Ou seja, como é que você traz o público específico daquela loja? Quem são eles? O que compram? O que comem? Onde vivem? Tratamento da informação. Como é que eu posso pegar essa informação e pensar? Isso aqui responde o quê? Isso aqui é válido para mim? Isso aqui é viável? Será que é bom fazer a estratégia desta forma? E quando a gente cria a estratégia, a gente já tem um direcionamento. Isso aqui, esse cliente aqui parece ser bom para aumentar minha base, porque além dele comprar, ele também vai recomendar. Veja que tudo isso a gente consegue com diversas identificações de mercado. Além desse podcast, publiquei um artigo que se chama As 3 Fases da Estratégia, onde eu falo diversas características por escrito de como que essas fases elas influenciam dentro de uma empresa e como é que elas funcionam, até muito mais elucidadas do que esse podcast, que serviu mais para mostrar de uma forma rápida do que se trata. Esse artigo ele é menor, ele tem 5 minutinhos para leitura e está disponível no site da Junqueira Consultoria, na aba blog, e está disponível no LinkedIn também, na aba artigos do meu perfil no LinkedIn. É só vocês acessarem pela descrição desse podcast. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Junqueira Consultoria. E você assistiu o podcast da Junqueira Consultoria. No meu nome é Rafael. Até a próxima.